Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Estamos celebrando no dia de hoje a solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Essa solenidade remonta ao século XIII, onde o Papa Urbano IV estendeu essa festa para toda a Igreja Universal, para que possa realmente dar louvor e adoração a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Nós vemos que essa solenidade, ela manifesta algo para cada um de nós, onde nós vamos adentrando nesse grande mistério eucarístico, esse grande mistério do milagre que Jesus Cristo nos faz contemplar e viver dia após dia sobre os nossos altares. Por isso que a liturgia de hoje, ela vai nos conduzindo a essa meditação sobre esse divino mistério, esse eterno mistério do céu que desce à terra. Quando nós vamos adentrando nos textos sagrados da liturgia de hoje, nós vamos percebendo que Deus, ele vai como que nos conduzindo a essa contemplação, uma contemplação desses pequenos sinais do próprio Deus que vão sendo como que ressignificados pelo próprio Cristo. Esta solenidade de hoje tem um vínculo com a Quinta-feira Santa, onde na Quinta-feira Santa nós contemplamos e celebramos o mistério da instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Mas na Quinta-feira Santa nós damos muito mais ênfase ao sacerdócio por causa dos textos sagrados que vão falar do lava-pés, onde Jesus dá aquele exemplo para que seus discípulos repitam aquele exemplo e realizem aquele exemplo entre si e para toda a Igreja. Hoje nós vemos que a ênfase que é dada é ao Santíssimo Sacramento. Na Quinta-feira Santa, Jesus manifesta a cada um de nós o seu sacerdócio através da humanidade, da sua humanidade, através de todos os sacerdotes que trazem o seu corpo e sangue a essa terra sobre os altares. Hoje, Jesus, ele manifesta a sua divindade no Santíssimo Sacramento do altar. Essa é a grande beleza dos mistérios da nossa fé, dos mistérios sagrados que nós vamos celebrando dia após dia. Por isso também que o texto sagrado, principalmente no Evangelho, nós vemos como que Jesus Cristo, ele vai multiplicar pães. Essa multiplicação dos pães significa algo muito importante, porque Jesus, ele tem poder sobre a matéria. Jesus, ele tem como que esse poder para transformar, para multiplicar aquela matéria, para transformar e ressignificar aquela matéria. Por isso que
vemos esse grande mistério eucarístico como um grande mistério da fé, onde nós cremos que Jesus, pelas suas palavras, pela ordem que ele deu aos seus discípulos de fazer aquilo, de realizar aquela celebração em memória dele. Em memória significa não fazer aquilo de novo, mas tornar aquela mesma celebração presente e atualizá-la no tempo. Nós vemos como que essa celebração ela é feita na igreja desde os primórdios dos tempos da igreja nascente, onde aqueles discípulos entenderam que eles deveriam celebrar a Eucaristia para trazer presente o mesmo sacrifício de Cristo, para poder trazer presente a presença real de Cristo no santo altar. Por isso que nós vemos também no texto sagrado de hoje como que Jesus Cristo diz aos seus discípulos: dai vós mesmos de comer. Porque os discípulos foram aqueles que receberam a autoridade de fazer esse milagre, aqueles apóstolos. E por isso que hoje nós somos alimentados pelos sacerdotes que celebram a Eucaristia e dá a cada um de nós de comer dia após dia do Santíssimo Sacramento do altar, do corpo e do sangue de Cristo. Por isso também nós vemos no texto sagrado de hoje, do Sagrado Evangelho, onde ali eles vão reconhecer que não tem alimento para aquela multidão. E eles vão dizer que eles têm 5 pães e 2 peixes. Aqui nós temos 2 símbolos cristológicos, o pão e o peixe. O pão porque é a Eucaristia que Jesus Cristo transforma no seu corpo e o vinho no seu sangue. Mas temos também os 2 peixes. O peixe é o símbolo do próprio Cristo. E aqui esses 2 peixes eles manifestam algo essencial, que é a sua humanidade e a sua divindade. Porque na Santa Missa assim se manifesta a humanidade de Cristo através do seu sacerdócio, do ministro sagrado que ali celebra, mas manifesta também a sua divindade na hóstia santa que é consagrada sobre os altares. Por isso também que esses 5 pães, eles também têm ele é também esse símbolo cristológico, esse símbolo do alimento para a nossa vida, esse alimento que nos sacia completamente. E o número 5, ele está vinculado aos 5 sentidos da nossa existência, porque é através dos 5 sentidos que nós apreendemos tudo aquilo que está fora de nós. É através dos 5 sentidos que nós vamos captando todas as coisas que estão fora e trazendo para dentro da nossa memória, para dentro da nossa vida interior. Jesus é esse pão que nos sacia plenamente, porque Ele é esse alimento de todo o nosso ser, de todos os nossos sentidos, do nosso paladar, do nosso olfato, da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato. Jesus é aquele que se dá totalmente à totalidade do ser humano, para que o ser humano ele possa verdadeiramente ansiar por esse grande mistério sagrado de todas as formas possíveis, porque Jesus é aquele que é a plena saciedade, é aquele que realmente alimenta a nossa alma de plenitude, para que assim possamos permanecer no caminho. Mas veja também que Jesus, quando ele vai realizar esse milagre é uma prefiguração daquilo que hoje nós vivemos na igreja, esse pão que é multiplicado em todo o mundo, esse Cristo que ele vai se dando em alimento, e ele não é mais um Cristo, mas é o mesmo Cristo que nos torna um com o outro e nos faz cada vez mais participantes da vida de Deus e da vida do nosso irmão, da vida de Deus e da vida da igreja. Por isso nós vemos como que Jesus, ao dar esse mandato aos seus discípulos, como o próprio São Paulo na segunda leitura, ele vai dizer: fazei isto em memória de mim.
Jesus está aqui nos chamando a atenção justamente sobre esse atualizar. Esse atualizar, essa celebração antiquíssima que Jesus ele celebra com os seus discípulos. Essa celebração onde também na primeira leitura nós vemos essa figura de Melquisedeque. Por isso que nós dizemos que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Porque aquela fé de Abraão que teve ali a sua crença, a sua fé em Melquisedeque, e se nós olharmos muito bem o texto sagrado, quando ali Melquisedeque ele abençoa Abraão, Abraão dá o dízimo, e dar o dízimo significa fazer parte daquele culto, adorar aquele mesmo Deus. E o texto sagrado vai dizer que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Isso significa que Melquisedeque cultuava um único Deus. Por isso que Jesus é esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o sacerdócio dele vem das antiguidades. Não é um sacerdócio que vem de Arão, de Moisés, mas é um sacerdócio que vem desde aquele momento onde Deus escolhe o seu povo com Abraão. Abençoa a Abraão. E ali, a partir daquele momento, esse sacerdócio ele vem perpassando os tempos para que pudesse ter verdadeiro significado em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que Melquisedeque, rei de Salém, Salém é onde hoje é Jerusalém, naquele mesmo lugar onde Jesus comeu a sua última ceia com seus discípulos. E naquela última ceia, onde ele mesmo disse que ardentemente desejou comer aquela ceia, ele ali realizou esse grande milagre de trazer o céu na terra, esse grande milagre de multiplicar o seu corpo e o seu sangue para dar alimento a toda a humanidade. Porque ele mesmo disse: a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Por isso que também no final do Sagrado Evangelho nós vemos que todos ficaram saciados. E ali tinha mais ou menos 5.000 homens. E sobraram 12 cestos dos pedaços. Isso significa que a igreja, o 12, o número que simboliza os apóstolos, a igreja ela sempre terá fartura desse pão divino. Porque o próprio Cristo mesmo disse à igreja, aos seus discípulos: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Porque esse alimento é um alimento de vida eterna. Esse alimento é um alimento que não passa nunca. Porque esse alimento é o próprio sacrifício de Cristo. A sua carne e seu sangue entregue por nós na cruz, que se dá a cada um de nós sobre os santos altares. O Calvário, onde nós experimentamos essa grande graça de atualizar o sacrifício de Cristo e assim sermos alimentados em plenitude em todos os nossos sentidos, para que não busquemos mais nada além do próprio Deus, que é pão vivo descido do céu, aquele que alimenta a nossa alma, o nosso corpo, aquele que nós pedimos para que nunca falte o pão de cada dia, para que assim realmente possamos perseverar nesse caminho. Porque se antes, na Quinta-feira Santa, celebrávamos o sacerdócio de Cristo, hoje nós celebramos aquilo que é a sua divindade, onde Jesus ele é presente e presença real na Sagrada Eucaristia. Por isso que os nossos sacrários são a porta do céu. Por isso que nós precisamos dedicar dia após dia mais tempo de adoração ao Senhor, para que assim possamos ser aqueles adoradores que o Pai procura, os que adoram em espírito e verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.